2 Timóteo, capítulo 1, versículos 6 e 7. O tema da mensagem desta noite é Vencendo. Você está vencendo, meu irmão? Amém. Diz assim a palavra de Deus: por essa razão, torno a lembrá-lo. Quem está falando aqui é Paulo, inspirado pelo Espírito, é claro, escrevendo uma carta a Timóteo, seu filho na fé. Por essa razão, torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos, pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Falar para você que todos nós enfrentamos situações ou circunstâncias contrárias na vida, é como alguém fala, é chover no molhado, né? É repetir algo que você já sabe. Todo mundo aqui sabe, você que está online também sabe disso. E todos nós enfrentamos várias crises, às vezes no trabalho, na saúde, na família. Ou seja, estamos sujeitos a tudo isso e muitas das vezes essas constantes crises e situações, elas tendem a nos fazer desanimar diante de do momento da nossa vida. Em algum momento nós nos encontramos desanimados diante de uma série de coisas. Quando Paulo escreve então ao seu filho na fé, Timóteo justamente estava passando por essas provações. Ele enfrentava muitas lutas, muita perseguição, uma forte oposição em sua vida, no seu ministério. Então, antes de morrer, Paulo sabia que precisava cuidar do seu filho na fé, Timóteo, então ele envia uma carta justamente para ajudá-lo naquele momento que Timóteo enfrentava. Por isso que ele disse: eu quero tornar a lembrar a você que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, Timóteo. Então Paulo deu a Timóteo uma pérola de sabedoria, ele entregou a Timóteo uma palavra realmente muito precisa. Então ele recomendava a Timóteo o seguinte: você tem que abanar o fogo de Deus na sua vida, ou seja, você tem que abanar esse fogo que é um presente de Deus na sua vida. Você que é churrasqueiro aqui sabe o que significa isso, né? Quem faz churrasco aqui sabe que quando joga lá o carvão, tem cada um as suas técnicas, né? Tem técnicas de todo quanto é tipo. Sempre tem um, você está fazendo churrasco, chega um, eu sei como é que faz. Sempre tem um para explicar como é que faz melhor, essa coisa toda, né? Não é mais melhor, faz melhor, tá bom, querido? E aí, a pessoa sempre tem, agora, tem uma técnica que ninguém escapa, né? É ficar abanando ali para ver se aquela brasazinha que acendeu, aí começa a abanar, às vezes você pega o ventilador, coloca em cima, bota o ventilador bem forte, segura ali. Então tem esse jeito que a gente faz, que a gente usa, justamente para poder, abanando aquela brasa, o fogo possa se acender. Isso é a mesma coisa que acontece em nossa vida. O que Deus fez em nós? Deus ele acendeu uma chama em nós, um fogo em nós. Ele começou um trabalho em nossas vidas. Porém, por mais desanimado que eu possa estar, ou que você possa enfrentar esse desânimo, a situação que você enfrente, você e eu vamos precisar alimentar esse fogo, que é o presente de Deus em nós. Essa é a nossa responsabilidade. Não é responsabilidade do seu pastor, do seu discipulador, da sua igreja, é sua responsabilidade pessoal de colocar isso. É a responsabilidade que eu e você pessoalmente temos de abanar, de colocar esse vento aí, soprar, para que esse fogo se acenda. Quem estudou aí, ou quem estuda, né, no ensino médio, por exemplo, geralmente existe um conceito popular sobre o fogo triângulo do fogo, que alguns chamam, que é justamente quais são os elementos essenciais, por exemplo, para fazer fogo. Quais são os elementos essenciais? Alguns dizem que oxigênio, combustível e calor. Então, quando esses três elementos se unem, isso aí vai gerar fogo, então haverá fogo. Do mesmo modo que para o fogo, fisicamente falando, possa surgir, existem também três elementos na nossa vida que precisam estar presentes em nossa vida para que o fogo fique aceso. Em outras palavras, nós devemos pegar esses elementos e incorporá-los em nossa vida, em nosso dia a dia, e aí, a partir disso, nós vamos superar todo tipo de desânimo e vencer todas as lutas em nome do Senhor Jesus. Então, quais são esses elementos? O que nós precisamos incorporar? Primeiro elemento, não são elementos assim que você desconhece, nada que eu vou falar para você aqui é novidade. O que eu estou falando para você é trazer à sua memória aquilo que te dá esperança.
primeiro elemento que você precisa entender é a fé. Sabemos que para haver fogo é necessário haver oxigênio. E todos nós, já viu aquela experiência que as pessoas fazem, e às vezes na escola a gente faz, coloca uma vela acesa dentro de um pote e fecha então o pote bem fechado, e você sabe que aquele fogo vai se apagar. Por quê? Porque o oxigênio vai acabar. Então, quando o oxigênio acabar, o fogo também se apaga. Então, do mesmo modo, quando a fé ela começa a se extinguir em nós, em nossas vidas, o fogo espiritual em nós também se apaga. Então, quando nós paramos de crer em Deus, quando nós paramos de crer em suas promessas, quando nós paramos de crer nisso, obviamente nós vamos desanimar. Então, a fé torna-se para nós o oxigênio que nossa alma precisa para continuarmos queimando com esse fogo. Paulo, então, escreve uma carta à igreja de Corinto para incentivar seus corações. Paulo fala à igreja de Corinto, embora ele pessoalmente estava vivendo sentimentos muito pesados, dificuldades muito grandes em sua vida, em sua história, até passando por motivos para desanimar, para desistir, para largar tudo, mas Paulo, ele compartilha uma verdade com aquela igreja de Corinto que serve para nós. Ele disse, não ficamos desanimados, pelo contrário, embora por fora estemos desgastados, por dentro nos renovamos dia após dia. Aleluia! O que Paulo queria dizer? Ele está dizendo o seguinte, não importa quanto sofrimento você esteja sofrendo, não importa o quanto você está desgastado, esteja desgastado do lado de fora, o que importa é que aqui dentro você tem tido experiências reais com Deus e as bênçãos do Senhor estão sobre a sua vida e você crê nisso. É isso que ele está falando. E mais tarde ele vai dizer algo muito tremendo nesse texto também. Ele vai dizer que os sofrimentos que nós estamos passando hoje são transitórios, ou seja, eles são temporários. Os problemas financeiros que você enfrenta vão passar. Os problemas de relacionamentos que você enfrenta vão passar. As feridas da sua alma, as feridas que te causaram, vão passar em nome de Jesus. Então, se você entender isso, as coisas são temporárias, e concentrar a sua mente na glória eterna do Senhor, se você se concentrar nisso, porque essa glória eterna vale muito mais do que qualquer sofrimento. Nós acabamos de cantar um cântico antes desse Ele Vem, que foi a pastora André que estava ministrando, fala sobre Maranata, né? Como é que começa o cântico ali, você lembra? Eu não sei quantas guerras teremos que enfrentar, mas, continua aí, como é que é a letra? Me ajuda aí. Quantas lágrimas teremos que chorar? Ah, está ali, ó. Isso. Sei que um novo nome um dia eu terei. Olha só, toda lágrima Deus enxugará, tudo novo se fará. Aleluia. A gente pensa que a gente está cantando uma coisa que é simplesmente algo vago, que está ali liberando palavras soltas no ar, mas enquanto eu estava cantando ali, até porque estava pensando justamente na mensagem de hoje, e pensando, nós estamos cantando isso, será que nós estamos vivendo isso intensamente? Porque nós estamos enfrentando lutas, nós estamos enfrentando desgastes, uma série de coisas, mas será que aquilo que é eterno para nós tem um significado ou um valor maior para nós? Se nós nos concentrarmos nessas coisas que nós estamos enfrentando, nós vamos parar, nós vamos paralisar. Você precisa tirar o seu foco dessas coisas em algum momento e focar na glória eterna com Jesus, na vida eterna com Deus. É isso que Paulo estava dizendo, você precisa parar. Nós estamos desgastados exteriormente, mas interiormente nós somos renovados. Por quê? Porque nós andamos por fé e não por vista. Amém? Aleluia! E essa batalha que acontece, querido, da fé é tremenda em nossas vidas. Deus não quer que você fique prestando atenção somente naquilo que é visível, nas dificuldades, nas deficiências, nas situações contrárias, na doença, não. Preste atenção naquilo que é invisível.
A sua fé, seu caráter, seu relacionamento com Deus, sua maturidade espiritual, sua maturidade emocional. Pense nisso, porque o valor dessas coisas supera qualquer sofrimento que você esteja enfrentando. Porque isso é maior, querido. Então, para que a gente possa experimentar esse fogo novamente, vencer esse espírito de desânimo que vem contra nós, nós precisamos fortalecer a nossa fé. E como nós vamos fazer isso? A fé vem pelo ouvir. E ouvir de quê? A palavra de Deus. Memorize a palavra, conheça a palavra, aplique a palavra na sua vida. Você vai estar colocando oxigênio na sua vida. Esse fogo vai se acender novamente. Continue. Eu estou desanimado. Leia a palavra, medite na palavra, ore ao Senhor todos os dias. Faça isso, porque isso é oxigênio para o fogo que você precisa. Amém. 2 Coríntios capítulo 4, 16 e 18. Olha só o que Paulo falou. Deixa eu ler o texto todo. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves, olha só, e momentâneos, estão produzindo o quê? Para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Aleluia! Assim então, diante disso, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Porque o que se vê é o quê? Transitório, mas o que não se vê é eterno. Aleluia. Vamos dar um aplauso a Jesus por isso. Glória a Deus. Aleluia. Segundo elemento para que essa chama se acenda em você novamente é o seu relacionamento com Jesus. Mas eu não falo de um mero relacionamento, um relacionamento vibrante com Jesus, porque através desse relacionamento você vai superar todo desânimo na sua vida. Quando nos afastamos de Deus, é certo que nós vamos desanimar. Já percebeu que você perde o entusiasmo? Sabe por que você perde o entusiasmo? Você sabe qual é a raiz, de onde vem a palavra entusiasmo? Vem de duas raízes gregas, a palavra em e a palavra theos. Ou seja, o que ele está dizendo? Está dizendo para a gente o seguinte, que para você estar animado, você tem que estar em Deus. Você quer vencer o desânimo? Esteja em. Você quer estar entusiasmado? Esteja em Deus. Aleluia. E lá em João capítulo 15, não precisa abrir sua Bíblia agora, nós aprendemos que Jesus deixa isso de forma muito clara, quando ele diz que ele é a videira e nós somos os ramos. E todo ramo precisa estar ligado à videira. Todo ramo precisa estar ligado à videira. Então, pela lógica, nós vamos entender o seguinte, que todo galho, é óbvio isso, ele longe daquela árvore que ele se alimenta, qual é a tendência? Vai acontecer o quê? Vai morrer, vai secar. E por alguma razão, nós às vezes acreditamos, se a gente parar de orar um dia, não tem problema. Se a gente parar de orar 2 dias, orar, ler a Bíblia, não tem problema. E a gente vai passando uma semana sem orar, sem ler Bíblia, sem buscar a Deus, não tem problema. E aí daqui a pouco você está se perguntando, por que eu estou desanimado? Por que eu estou fraco? Por que eu não consigo reagir? Por que eu estou fazendo assim? Eu pergunto a você, quanto tempo você está investindo de relacionamento com Deus? O próprio Jesus deixou isso de forma muito clara. Fora de mim, vocês não podem fazer nada. Ele diz lá em João capítulo 15, versículo 4, e se não podemos fazer nada, o que vai acontecer com a gente? Nós ficaremos o quê? Desanimados, prostrados. Por quê? Porque nós estamos longe da videira, que é aquele que nos sustenta. É muito claro isso para nós. Então tem muita gente que está aí querendo buscar, oxigênio é fé, relacionamento com Deus é combustível. Nós precisamos desse relacionamento. A pergunta é, qual foi a última vez? Qual foi a última vez que você se afastou de todo mundo ou de tudo e se concentrou em buscar a Deus? Qual foi a última vez que você fez isso? Qual foi a última vez que você parou tudo na sua vida
e falou assim: eu vou buscar a Deus. Eu preciso conversar com meu pai. Bom seria se nós fizéssemos isso, todos os dias. Pelo menos alguns minutos. Dedicássemos somente a Ele. Conversar com Ele, bater um papo com Ele. Ler a sua palavra, meditar na sua palavra, declarar a sua palavra. Eu pessoalmente tenho um hábito lá em casa, nossa casa é bem pequena, né? É uma sala, uma cozinha, o banheiro e o nosso quarto. É bem pequena a casa. E aí, né, como somos só nós dois, eu e Eliano, os demais já casaram, né, todos casados, e ficamos agora na casa um pouco menor. E a Eliana geralmente está lá no quarto, e eu tenho o hábito de fazer isso de manhã bem cedo. Então eu tenho um hábito pessoal, agora eu tomei esse hábito, eu vou orando e vou... Pelo menos a roupa está igual a minha. Segura a bênção. Isso, leva. Glória a Deus. Quase a minha idade também. Tem bom gosto, né, menino? Mas vamos lá. E aí, o que eu estava falando? Lá dentro de casa eu tenho um hábito, então eu vou andando de um lado para o outro, porque é mais fácil, né? Eu estou na cozinha, vou andando e vou falando com o Senhor, vou conversando com Deus. E como não tem ninguém dentro de casa, eu posso dar uma de doido, que não tem problema nenhum, ninguém está vendo mesmo. Então, estou ali, falo com o Senhor, dialogo com Deus, falo das lutas, agradeço ao Senhor o tempo todo, agradecendo, coloco aqueles irmãos que a gente coloca diante do Senhor, porque estão enfrentando algumas lutas. Então, esse tipo de relacionamento, querido, você e eu precisamos ter com Deus. Essa busca do Senhor, você vai querer fica sempre se perguntando: por que eu estou desanimado? Por que eu estou desanimado? Por que eu estou desanimado? Por que eu não tenho entusiasmo? Porque você não busca o combustível, que é o relacionamento com Deus. Não adianta eu orar por você, você tem que fazer isso. Você tem que buscar isso. E mais ainda, geralmente quando nós estamos meio prostrados, desanimados, a primeira coisa que nós fazemos é nos isolar das outras pessoas. Nós fugimos das outras pessoas. Nós vamos buscar outras alternativas. Na verdade, a gente vai tentar resolver tudo sozinho. Deixa eu te dizer algo para você. Converse sempre com uma pessoa que te aproxima de Jesus. Deixa eu repetir para você. Converse sempre com uma pessoa que se aproxima de Jesus. Você quer ajuda? Busque alguém que te aproxima de Jesus. Quando você está enfrentando crises, surgem centenas de ideias, centenas de opiniões, centenas de colocações para você. Todo mundo tem sempre uma receita do bolo para te passar que é extraordinária. Sempre tem lá uma coisa certa. E eu fiquei, um tempo atrás, alguns anos atrás, quando nós estávamos ainda, acho que lá na quadra, eu lembro de um irmão que passou por uma luta muito grande em sua vida, uma batalha muito grande em sua família, e lá naquele tempo ele era discipulado pelo nosso apóstolo, na época acho que era bispo Walter ainda, e eu lembro que naquela luta que ele enfrentou, ele nos contou que muita gente chegou perto dele e começou a dar sugestões. Vamos lá na igreja A, vamos na igreja B, vamos não sei o quê, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos ouvir outra palavra. E ele pegou assim, juntou a família e falou: olha, eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu tenho igreja e eu tenho pastor. Eu tenho discipulador. Então não adianta dizer vocês falarem para mim onde eu tenho que buscar, porque eu sei onde eu tenho que buscar e eu sei onde é a minha terra. Ele falou isso para a gente, contando como testemunho para ele. E ele foi restaurado, sua família foi restaurada. Então, queridos, a gente precisa aprender a ouvir essas pessoas. Compartilhe sua carga. É importante você compartilhar. Você quer ver uma coisa? Você faz, pastor Rogério, você sabe o peso disso aqui? Essa caneca com água tem que ter o quê? Umas 300 gramas? Mais ou menos? Ok. Você suporta isso aqui durante 1 minuto, segurando? Sim? Sim, é fácil. E daqui a 1 hora? Se eu ficar com essa caneca aqui na minha mão? Se você ficar com essa caneca na mão, o que vai acontecer? Ué, mas ela pesa quanto? Continua pesando quanto? E se eu ficar o dia todo com essa caneca?
com essa água aqui dentro. Não mistura as coisas não, complica. Vai acontecer que meu braço já está ficando dormente. Eu não vou suportar. Ora, mas o peso continua o mesmo. Quanto mais tempo você fica carregando aquilo que poderia ser liberado, ou seja, de vez em quando você precisa deixar o copo ali, meu irmão. De vez em quando você precisa compartilhar esse seu peso. Porque se você ficar carregando esse peso, por mínimo que seja, daqui a pouco ele vai se tornar muito pesado. Às vezes uma coisa pequena se torna uma coisa gigante. Por quê? Porque você não libera esse peso. Você continua carregando. Você tem que aprender a se relacionar. Primeiro a se relacionar com Deus, porque é Ele que vai te dar entusiasmo. Muita gente pensa assim, por que a Rede Team está tão, a gente usa essa expressão, animada, né? Já pensou nisso? Alguém já percebeu isso? Rede Team está bombando, irmãos. Aí você vai falar, é porque tem uma liderança abençoada. Amém? Mas deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês sabem que toda segunda-feira, que há muito tempo, às 7 horas da noite, eles estão orando aqui toda semana? Vocês sabiam que ontem pela manhã estavam fazendo aqui? O que ontem? O que estavam? Orando. E hoje? Também. Aí todo mundo vai querer saber, não, a Rede Team está animada porque tem uma liderança que entendeu que o entusiasmo não virá pelas atividades que você vai fazer, mas por aquilo que Deus irá fazer. Não negocie isso, meu irmão. Não pense que você vai vencer seu desânimo achando que você vai para uma igreja animada, para uma reunião animada, porque tudo isso vai passar. O que é que nós precisamos? Precisamos de entusiasmo, então nós precisamos de Deus. Nós precisamos de relacionamento com Deus. Você pode estar enfrentando a luta que você estiver enfrentando, mas se você orar todo dia, se você buscar o Senhor todos os dias, Ele te levantará. Ele mesmo diz, eu vou levantar. Eu levanto o cansado. Eu levanto o abatido. Eu dou forças àquele que não tem mais nenhum vigor. Isso é sobrenatural, é Ele que faz. Não é um culto animado somente. Não é uma rede animada. Não é uma festa animada. É Deus. Você está entendendo isso, querido? Então, se você quer realmente reativar esse fogo em você, comece com fé, que é o oxigênio. Coloque o relacionamento com Jesus, que é o seu combustível. E por último, é algo que eu aprendi e eu queria deixar para você nessa noite. Uma motivação sobrenatural. O que é isso? O que acontece quando o nosso desânimo tem justificativa, né? O que a gente faz? Você vai dizer, poxa, eu estou orando por essa pessoa há tantos anos, eu estou orando por essa situação há tantos anos, eu estou orando para que mude essas circunstâncias há tantos anos e talvez aquilo que você esperava mudar não mudou. Aquilo que você esperava acontecer não aconteceu. E o tempo passou e os anos foram se passando e você talvez tenha perdido a sua esperança. Porque você acha que não vai mudar mais. Então é nessa hora, é nessa hora que nós precisamos de uma dose especial daquilo que alguém chamou de motivação sobrenatural. Você já passou por desânimo? Sim ou não? Eu já, querido. Quantas vezes? Nós já passamos, eu passo. Por vezes a gente passa. Quem não passa por desânimo? Somos seres humanos. Só que quanto mais a gente vai amadurecendo, a gente vai superando melhor o desânimo. Porque a gente vai aprendendo com a vida. Vai aprendendo com uma série de situações. Agora, existe um verso na palavra de Deus que eu gostaria que você abrisse sua Bíblia para a gente poder ler agora. Está em Filipenses capítulo 2, versículo 13. Eu queria que você aprendesse isso comigo agora, que é muito importante. E é isso que tem me tocado o coração desde o momento que eu estava ouvindo essa mensagem, preparando essa mensagem, ouvindo de Deus o que tinha que passar. E quando eu vi também hoje o Ministério de Louvor, e eles combinando lá os louvores e tal, e um desses louvores que eles nem tocaram ainda, me tocou muito o coração antes mesmo de eu ouvi-lo. Mas olha só, Paulo escrevendo aos Filipenses diz assim:
Pois é Deus, quem? Porque é Deus quem produz em vocês, quem efetua em vocês, tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Então deixa eu repetir o texto. É Deus quem efetua em vocês, tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Então a gente tem que olhar para esse texto e abordar 2 pontos. Escuta só. Primeiro ponto que nós aprendemos aí. É Deus que nos dá a motivação. Esse é o primeiro ponto. É Deus que nos dá a motivação. É uma motivação especial. Ela não vem de uma circunstância qualquer. Ela é sobrenatural. Deus faz isso. Quando você está com seus negócios, suas vendas, sua empresa, tudo dando certo, tudo na beleza, está caminhando, você sempre se sente mais animado. Mas quando acontece uma situação contrária, quando algo que você esperava acontecer não muda, aquilo não mexe nada, as circunstâncias continuam as mesmas, há uma tendência na gente de ficar desmotivado, a gente ficar desanimado. Tanto tempo orando, tanto tempo clamando, tanto tempo pedindo e nada muda. Então há uma tendência natural na gente. O que é que nós precisamos? Precisamos da mão de Deus. Por exemplo, se você precisa tratar de algo com alguém que há um tempão que você não consegue tratar, Deus, Ele vai te motivar a perdoar uma pessoa. Deus vai te ensinar sobre isso. Mesmo que aquilo que você pensa que é impossível de alcançar, Deus irá colocar em você um desejo sobrenatural. E você irá fazer aquilo que Ele deseja. Você está entendendo isso, querido? Então Deus é que faz isso. Tanto querer, aí vem uma outra abordagem importante nesse versículo. Tanto querer quanto o efetuar ou fazer. O que Deus faz com a gente? Ele nos dá a disciplina, ou seja, essa segunda parte do versículo vai nos dizer que Deus lhe dá o que fazer, ou seja, Ele não te dá apenas a motivação a fazer, Ele te dá a disciplina para fazer aquilo que você precisa fazer, Ele dá a você o poder de realizar, Ele dá a você o poder sobrenatural. Você pode pensar num hábito horrível que você não consegue se libertar, mas Deus, Ele toca em você e lhe dá o poder para ser liberto. Você está entendendo isso? Lembra de domingo, acho que foi passado, quando Jeremias disse, eu não sei, eu sou criança. O que Deus fez com Jeremias? Ele tocou em Jeremias. A Bíblia diz que Deus tocou em Jeremias. Quando Isaías falou, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, mas meus olhos viram a sua glória. O que Deus fez? Tirou uma brasa vinda do altar e tocou em Isaías. O que acontece com a gente, queridos? Em alguns momentos, nós precisamos de fé, nós precisamos de relacionamento com Jesus, mas tem hora que nós precisamos do toque de Deus, do toque do Espírito Santo. A Bíblia está dizendo que Ele, coloca aquele versículo lá novamente, por favor. Olha o que a Bíblia está dizendo. Pois é Deus quem efetua em vocês, pois é Deus quem efetua em vocês. A minha versão está aqui assim, ó, porque é Deus quem produz em vocês tanto querer quanto fazer para que a sua boa vontade seja feita. Essa manifestação, essa motivação sobrenatural de Deus ajudará a manter esse fogo vivo. Então nós temos que entender que nós precisamos do toque de Deus algumas vezes. Algumas vezes não, sempre. Talvez hoje, você chegou aqui para poder cumprir seu compromisso, para vir tocar, para vir pregar, para assistir o culto, para ver se recebe uma palavra para ser motivado, para sair daqui mais animado, entusiasmado, mais cheio. Eu creio que se você buscar em fé, é oxigênio para você. Se você voltar ao seu relacionamento com Jesus, é combustível para você. Mas eu também creio que se você precisa do toque de Deus, é só você pedir. Porque Ele dá.
Quando o pastor Jorge chegou aqui hoje, a gente estava conversando ali, eu nem quis falar nada para ele, porque ele foi falando comigo. E aí eu pedi a ele assim, ó, fica preparado aí, porque eu não estou muito bem, e de repente você vai precisar ministrar a palavra. Já vem. Aí ele chegou cedo aqui, a gente estava conversando, falou, a palavra tal, não sei o quê, e eu tenho aprendido uma coisa com Deus, é que a gente precisa deixar o Espírito Santo de Deus fluir. A gente, às vezes, faz as coisas de maneira tão automática. A gente vai para o culto, a gente faz tudo direitinho. Está tudo aqui escrito, né? Todo o trâmite da mensagem, as músicas que vão ser tocadas, aquilo tudo. E dá a impressão que nós já montamos tudo e parece que o Espírito Santo não tem mais nenhuma participação nisso. É nesse momento, deixa eu te falar uma coisa, que Deus precisa entrar, querido. Aí eu estou ouvindo ele falar, eu falei, eu sei o que Deus vai fazer aqui hoje. Eu estava ouvindo e eu falei, não vou falar nada, eu vou guardar. Porque o que Deus colocou em meu coração nessa noite é que você precisa de um toque de Deus. Esse toque de Deus é sobrenatural. É Ele quem realiza em nós tanto querer, motivação, quanto efetuar, disciplina para realizar, poder para realizar, capacidade para realizar, capacidade para fazer. Não adianta você falar assim, eu estou tão desanimado. Você pode estar desanimado, mas se Deus te tocar, Ele te anima. Jeremias disse, eu não sei, eu sou criança. Quando ele foi tocado por Deus, pronto. Por que havia o momento da unção, querido? Porque era como o toque de Deus sobre a vida de alguém. Quando o Espírito do Senhor vinha sobre, lá no Velho Testamento, que alguém era ungido, era o sinal de que o Espírito Santo de Deus vinha sobre aquela pessoa. E tomava a vida daquela pessoa. E sabe que Deus falou comigo? Eu tenho pensado nisso hoje o dia todo. E agora, no momento que a gente chegou no louvor, é que Deus quer tocar em você. Só que você tem que pedir. Senhor, eu estou aqui para... Sabe, eu quero ouvir uma mensagem, eu sei que eu tenho que ter fé, eu preciso voltar realmente ao meu relacionamento com Jesus, preciso desse oxigênio, desse combustível. Mas eu preciso de um sobrenatural. Não é que porque Deus pode tocar em você. Se você amanhã não buscar Jesus, querido, vai apagar o fogo de novo. Você não pode viver só disso. São 3 elementos para que essa chama seja acesa novamente em você. Fé. A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Relacionamento com Deus todo dia. E o sobrenatural. Quem já fez encontro com Deus aqui? Como é que você sai do encontro com Deus? Além de tremendo. Tremendo é só uma expressão, ninguém sai tremendo não, tá? Além de ser tremendo. Você não sai. Por que isso acontece, querido? Porque o Espírito Santo de Deus, ele pega a sua palavra e você se dispõe a ouvir essa palavra e dizer, aqui estou eu. Lá no encontro, o que acontece com a gente? A gente se quebranta totalmente, a gente se abre. E quando isso acontece, Deus vem e toca. Você sai com ânimo. Vocês vão para uma campitinha, agora o que vai acontecer? Todo encontro, todo reencontro, todo acampamento, toda reunião é bênção. Você vai sair daqui hoje tocado por Deus, eu creio nisso. Mas amanhã tem que ter fé. Amanhã tem que ter relacionamento com Jesus. Nós não conseguimos, como pastores e líderes, dar a você algo para ficar te motivando toda semana. Nós não temos essa capacidade. Nós não temos um estalo que a gente faz assim, uma varinha de condão, de esteja animado, esteja animado. Não é assim que funciona. Existe uma parte que é sua, que é minha, fé, relacionamento. Agora existe aquele momento que mesmo com fé, mesmo buscando relacionamento com Jesus, a gente também sente desânimo. Isso acontece, queridos. Mesmo tendo fé, não é que você perdeu o entusiasmo, você está cansado. O que você precisa? Você precisa de um toque de Deus. Por isso que ele diz lá em Isaías, alguém abre a Bíblia em Isaías, que diz lá, ele levanta o cansado, dá força. Acha para mim o texto aí, coloca aí para a gente. Diz aí para mim, quem é bom de Bíblia aí? Eu não sou. Sou bom de guardar endereço não, querido. Coloca o texto para a gente aí. Isaías.
40:29. Olha só o que o texto vai dizer para a gente. Quando Jesus disse, eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos, ele estava dizendo isso para nós. Olha, diz aí, olha só. Ele, quem? Deus. Ele fortalece o cansado. Ele fortalece os cansados. Você está achando que é o seu pastor, que vai botar a mão na sua cabeça e tal. A gente vai usar a imposição de mãos, porque é uma doutrina bíblica e Deus vai te tocar. Mas você tem que querer e tem que crer. É Deus que fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Continua aí, versículo 30. Vamos lá, acho que tem mais. Até os jovens como nós se cansam e ficam exaustos. Então, e os moços também tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Isso é de Deus para mim e para você. O que Deus quer fazer hoje com a gente? Ele quer tocar na gente. Olha só o que diz Filipenses 2, 12 e 13. Assim, meus amados irmãos, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, Paulo falando, ponham em ação a salvação de vocês, com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. A igreja, eu e você, precisamos entender que nós não andamos no natural, nós temos que andar no sobrenatural. Nós dependemos desse toque de Deus. Porque se nós ficarmos andando só nessa força nossa, achando que tem que ser uma boa música, tem que ser uma boa dança, tem que ser um bom espaço, tem que ser uma boa iluminação, tem que ser isso e aquilo, só isso, e pronto. Isso tudo passa, irmãos. Mas quando Deus te toca, você pode estar enfrentando a luta que você tiver, querido, a guerra que for, a batalha que te espera, quando Deus te toca, tudo é renovado. Você tem forças, você consegue, você supera, você vence. Será que é isso que eu e você precisamos nessa noite? De um toque de Deus. Esse fogo que precisa de fé, que precisa de relacionamento com Jesus. E por vezes, precisa do sobrenatural. Porque quem acende o fogo é Deus. O fogo pode estar apagado, mas ele acende. Ele quer fazer isso em você. Isso é sobrenatural. Fecha teus olhos, por gentileza. Abaixe sua cabeça, se você quiser. Você que está aí online também. Diga, Deus, eu preciso desse toque. Eu preciso desse sobrenatural. Não podemos viver nesse campo do natural somente, ó Deus. Nós cremos em Ti. Nós amamos o Senhor. Mas nós perdemos o entusiasmo. Tantas coisas aconteceram, tantas situações, tantas expectativas nesse mundo, e a gente se pergunta, por que nós estamos desanimados, ó Deus? Porque perdemos o verdadeiro entusiasmo. Porque o Senhor em nós é o que nos dá força. O Senhor em nós é que nos levanta. O Senhor em nós que renova as forças. O Senhor em nós é que dá grande vigor, como lemos na sua palavra. É o Senhor em nós que nos capacita. É o Senhor em nós que opera o querer e o efetuar. O Senhor opera através de nós. Então é o Senhor. Senhor, exatamente o que nós precisamos. Alguns de nós aqui precisam
desse fogo, esse fogo. Nós cantamos agora há pouco, ó Deus, eu não vou me apegar com as coisas deste mundo, pois eu sei que há um lugar que me espera. Por vezes nós estamos tão apegados, parece que nós vamos viver só nesse mundo, Deus. Parece que não há uma glória eterna, parece que não há uma vida eterna. Tão apegados às coisas. E aí a gente se pergunta, por que eu estou desanimado com o reino, com a igreja? Porque nos falta fé, nós estamos crendo mais nas promessas. Nós só acreditamos. Nós não temos mais relacionamento com o Senhor. Limitamos nossos relacionamentos para um momento de oração na hora do almoço, uma reunião de uma rede, de um núcleo, de uma célula, de um discipulado, de um culto de igreja. Senhor, nos perdoe. E nisso tudo, Senhor, chegamos à conclusão de que o querer e efetuar pertence ao Senhor. Então nós precisamos que o Senhor nos toque. Acenda esse fogo em nós novamente. Acenda esse fogo onde precisa ser aceso. Acenda, Senhor, agora, em nome de Jesus. É o seu toque, Deus. É a sua mão, assim como o Senhor tocou em Jeremias. Assim como o Senhor tirou aquela brasa viva do altar e tocou nos lábios de Isaías. Toca em nós. Toca em nós agora. Toca em nós. Toca em nós. Se você quer isso, querido, faz você o seu pedido a Deus. Você que tem que pedir, Senhor, faz esse mover sobrenatural. Faz esse mover sobrenatural. Eu creio. Mas eu preciso desse toque hoje. Paulo, quando escreve a Timóteo, Paulo sabia que Timóteo precisava novamente desse mover sobrenatural. Mantenha viva, Timóteo, a chama, porque essa chama está em você. Não deixe ele se apagar. Sopra, Senhor, com o teu Espírito. Sopra nessa noite, traz vida, Senhor. Querido, eu quero fazer com que você fique à vontade agora. Fique à vontade, seja em pé, seja de joelhos, seja sentado, seja da forma que você quiser agora. Eu só quero te dar liberdade para você buscá-lo. Eu quero que você sinta-se à vontade agora. Não se importa com quem está do seu lado direito, do seu lado esquerdo, atrás de você, na sua frente. Deixa sua esposa, seu esposo, seu noivo, sua noiva. É você e Deus agora. Deixa seu pai, sua mãe. Se você quiser clamar, clame. Se você quiser pedir, peça. A Bíblia diz: pedi e dar-se-vos-á. Aquele que pede, recebe. Se é isso que você precisa, então peça a Ele.